E aí, pessoal? Preparados para acelerar? No mergulho profundo de hoje, vamos fundo na vida de uma lenda. Ayrton Senna. É isso aí. Nossa bússola vai ser a página da Wikipédia dele e pode acreditar, não é só um monte de datas e estatísticas. Não, não, não. Vamos descobrir um homem por trás do capacete, a garra, as rivalidades, o impacto que foi muito além das pistas da Fórmula 1. O que é fascinante na história do Senna é como ela começa, né? Você imagina, tipo, privilégio, né? Mas não, começa com pura paixão. Um moleque que não ganhou um kart de brinquedo, ele construiu um com 4 anos de idade. Com o pai incentivando esse amor pela velocidade. E não era tipo andando de boa no quintal. Isso foi a base pro um campeão. Pensa bem, vários títulos brasileiros de kart, campeão sul-americano. Uau. Teve um dia que ele ganhou 4 corridas, uma atrás da outra. Mas tem uma história do Campeonato Mundial de Kart em 1979 que mostra do que o Senna era feito. O que rolou? Conta aí. Ele tá empatado na liderança, certo? O Campeonato Mundial, o sonho de qualquer piloto. E ele perde, não por falta de habilidade, mas por uma interpretação polêmica das regras. É o tipo de coisa que te faz desistir. Mas pro Senna, foi gasolina na fogueira. Você vê essa garra na carreira toda dele. É como se cada obstáculo fizesse ele mais fundo, encontrar uma marcha a mais. Aí chegamos em 1981, um ano crucial, mas não do jeito que se espera. Senna voltando da Europa depois de vencer o campeonato de Fórmula Ford 1600. Você pensa, o mundo é dele. Mas corrida custa caro e o Senna se viu de volta ao Brasil com uma realidade dura. Sem patrocinadores, até a família com dúvidas. Imagina essa pressão. E aí ele teve que botar o sonho de lado para tocar uma loja. Mas a atração da pista era forte demais. Você não pode prender um gato selvagem para sempre, né? E 82. Lá vem ele. Senna está de volta à Europa com tudo. Vence os campeonatos europeu e britânico de Fórmula Ford 2000. Claro, para todo mundo, ele é o cara. Tem uma história dessa época. Ele ganha uma corrida com o freio dianteiro quebrado. Imagina essa pressão. Nossa senhora. E isso tudo antes da Fórmula 1, né? Mas aí, em 83, o Senna entra no Campeonato Britânico de Fórmula 3 e já chega com tudo. Vitória, pole position e volta mais rápida da primeira corrida. Já chegou. Estilo, hein? Mas essa temporada de 83 foi uma briga de cachorro. Ele venceu o campeonato, mas foi uma batalha tensa com Martin Brundle. Rolavam acusações de que o carro do Brundle era ilegal. Imagina a intensidade. Mas o Senna não era só velocidade bruta. Né? Aí você vê o gênio da estratégia. Tem uma corrida que ele ganha usando um pedaço de fita adesiva no radiador. Sério. Uma jogada arriscada para controlar a temperatura, mas deu certo. Que loucura. Ele já pensava vários passos à frente. Impressionante. E tudo isso enquanto os times da Fórmula 1 começavam a ficar de olho. Ele testa para Williams, McLaren, Toleman. Os grandes. E faz tempos incríveis, superando até pilotos experientes. Caramba. O recado estava dado, uma tempestade estava chegando. Mas foi a Toleman, e não a Gigantes, que ofereceu a vaga para ele na temporada de 84. Eles não eram os melhores, mas o Senna consegue marcar um ponto no campeonato na segunda corrida. Que isso? Isso diz tudo. É. Aí vem Mônaco, 1984. Uma corrida que virou lenda, e com razão. Imagina, chuva torrencial, pista traiçoeira, e lá vai o Senna na Toleman, que não era o carro mais potente. Não mesmo. Ele tá lutando com Alain Prost, o campeão, cortando o grid como uma faca. Assume a liderança, parece que a vitória tá garantida. Mas aí a corrida é interrompida por causa do tempo. Uma decisão polêmica que tirou do Senna o que muitos consideram uma vitória merecida. Que pena. Mas, mesmo na derrota, ele mostrou ao mundo um vislumbre da sua garra implacável. Total. É interessante porque a temporada de 84 também é onde o Senna começa a bater de frente com a organização da Fórmula 1. Ele perde uma corrida por causa de uma disputa contratual, o que mostra que ele não ia ser um piloto passivo. Mesmo assim, ele conquista mais 2 pódios, consolidando-se como uma estrela em ascensão. Sem dúvida. Foi claro que ele precisava de uma equipe à altura da sua ambição. Entre a Lotus, com aqueles motores Renault potentes, é aí que a dominância do Senna começa a tomar forma. Verdade. Em 1985, ele conquista sua primeira vitória na Fórmula 1 e ele adivinha. Mais uma batalha na chuva no Grande Prêmio de Portugal. É como se aquelas condições liberassem algo a mais nele. Parece que sim. Ele ganha o apelido de Rei das Pole Positions nessa época, consistentemente se classificando mais rápido que todos os outros. Mas não era só velocidade bruta, lembra daquela mente estratégica que a gente falou? Sim. Em 1986, ele usa uma estratégia ousada de não trocar pneus numa corrida. Ousadia. E isso o impulsiona para a liderança do campeonato por um tempo. Ele estava jogando xadrez enquanto os outros estavam jogando damas. Que demais. E é nessa época que outra rivalidade lendária começa a fermentar.
Senna versus Nelson Piquet. Nossa, que época. A Lotus deu ao Senna a plataforma para aprimorar suas habilidades, mas ele tinha objetivos mais altos. Ele queria tentar no carro mais dominante do grid, lutando pelo campeonato na frente. Essa ambição o leva a McLaren em 1988, preparando o palco para umas parcerias e rivalidades mais icônicas da história da Fórmula 1. É verdade. Senna e Prost, companheiros de equipe na McLaren, dois titãs na mesma garagem, ambos famintos por glória. Nossa. Que receita para fogos de artifício. E o Grande Prêmio do Japão de 1988 resume perfeitamente essa era. Senna larga na pole position, mas o carro morre logo na largada. Cai para 17 quar. Putz. As esperanças do campeonato aparentemente destruídas. Caramba. Mas esse é o Ayrton Senna de quem estamos falando. O que ele faz? Ultrapassa 8 pilotos nas primeiras voltas. Corta o grid com um homem possuído. Caça o Prost, assume a liderança e conquista seu primeiro campeonato mundial. Que corrida. Foi uma corrida para a história, uma prova do seu espírito de nunca desistir. Inesquecível. Incrível. Mas a rivalidade de Senna-Prost estava longe de terminar. Na verdade, vamos dizer que as coisas estavam apenas começando. A temporada de 1989 foi uma montanha-russa de emoções. Tivemos vitórias incríveis, batalhas roda a roda intensas e, claro, uma boa dose de controvérsia. É verdade? E adivinha? No Grande Prêmio do Japão é mais uma vez palco de drama. Dessa vez é uma colisão entre Senna e Prost. Um incidente extremamente controverso que custa o campeonato ao Senna e leva a acusações de favorecimento contra o presidente da FIA. A tensão entre os dois era palpável. Nossa. Apesar do drama, o domínio do Senna continuou. Ele vence campeonatos consecutivos em 1990 e 1991, consolidando seu lugar como uma lenda da Fórmula 1. Sim. Este foi o auge do Senna, os anos McLaren, em que ele realmente governou o esporte. Mas é importante lembrar, o Senna era mais do que apenas um piloto. Sim. Ele era um indivíduo complexo, com paixões que iam muito além das pistas. Estamos falando de um cara que Ele amava jet skis, helicópteros, até aeromodelismo, qualquer coisa que lhe desse aquela sensação de velocidade e desafio. Que legal. Ele tinha essa sede insaciável pela vida. Uau. E ele também era um empresário astuto. Ele não estava apenas recebendo um salário. Ele gerenciava sua marca, investia em vários empreendimentos, sempre em busca de novas oportunidades. É como se aquele impulso para o sucesso não se limitasse ao cockpit. Verdade. E é aqui que descobrimos um lado verdadeiramente notável do Ayrton Senna. Sua filantropia. Ele doava milhões em segredo para ajudar crianças carentes no Brasil. Que legal. Um lado que muitos nem sabiam até depois de sua morte. Havia uma compaixão profunda ali, um senso de responsabilidade em retribuir que transcendia sua fama e fortuna. É verdade. É um lembrete de que mesmo com todos os elogios e o fogo competitivo, havia um coração de ouro batendo sobre aquele macacão de corrida. Mas, tragicamente, a história do Senna foi interrompida. Sabe, quando as pessoas falam do Senna, elas geralmente focam nas vitórias, nos campeonatos, nas rivalidades. Mas o que realmente o diferenciava era o estilo de pilotagem dele. Era como se fosse arte e agressividade tudo junto. Ah, com certeza. Até pra quem não é fã de corrida, dava pra sentir quando o Senna tava na pista. Tinha uma intensidade, uma coisa meio que de abandono imprudente, que era hipnotizante. Mas não era só assim um cara que gostava de se arriscar, né? Não. O Senna era conhecido por ir além dos limites. Sim, frear mais tarde do que qualquer um achava possível, manter uma velocidade absurda nas curvas, controlar o carro como se fosse uma extensão do corpo dele. Mas isso exigia uma habilidade incrível e um nível quase obsessivo de preparação. Eu já ouvi histórias sobre como ele era meticuloso com a configuração do carro. Ele não deixava os engenheiros dele quase arrancando os cabelos, às vezes. Deixava. O Senna passava horas com os engenheiros ajustando cada detalhe do carro. A suspensão, a aerodinâmica, a pressão dos pneus, tudo. Ele queria tudo perfeito, do jeito dele. E não era só mania de controle, não. Isso dava a ele uma vantagem estratégica. Permitia que ele levasse o carro ao limite absoluto, enquanto os outros lutavam para acompanhar. É fascinante como essa dedicação à preparação também se estendia ao condicionamento físico dele. Ele estava muito à frente do seu tempo em reconhecer a importância disso para um piloto de Fórmula 1. Com certeza. Naquela época, muitos pilotos ainda se viam como, bem, só pilotos. Mas o Senna encarava a coisa como um atleta de elite. Ele tinha um regime de treinamento rigoroso, com foco em força, resistência, até flexibilidade. E isso dava resultado principalmente naquelas corridas extenuantes, em que os outros começavam a cansar. Ele era como uma máquina, sempre no auge do desempenho. E aí, claro, tem a chuva. Nos chamavam ele de o mestre da chuva à toa. O que tinha nessas condições que parecia elevar a pilotagem dele? Ah, a chuva. Era como se o Senna tivesse um sexto sentido quando a pista ficava escorregadia. Ele conseguia encontrar aderência onde os outros rodavam, dançava no limite do controle como se não fosse nada. Algumas das suas vitórias mais memoráveis aconteceram em chuvas torrenciais. Aquele Grande Prêmio de Portugal, de 1985, a primeira vitória dele, foi um exemplo perfeito. Ele dominou completamente a corrida em condições que deixavam outros pilotos segurando o volante com força.
Mas se você quiser ver o domínio da chuva do Senna em sua glória máxima, tem que assistir ao Grande Prêmio da Europa de 1993 em Donington Park. Aquela primeira volta na chuva torrencial é lendária. Ele larga em quarto e no final da volta tá em primeiro, ultrapassando todo mundo como se eles estivessem parados. É mágica pura. Volta dos deuses, como eu chamo. Me dá arrepios toda vez que eu assisto. O controle do carro do Senna naquele dia foi algo fora do comum. Mas sabe, por mais que a gente celebre a genialidade dele, temos que reconhecer que a carreira dele não foi sem controvérsias. A rivalidade com Prost, principalmente nos anos da McLaren, foi incrivelmente intensa e nem sempre foi bonita. É verdade. Aqueles foram anos explosivos na Fórmula 1, cheios de confrontos dramáticos e acusações para todo lado. Aquele Grande Prêmio do Japão de 1989, em que a colisão deles decidiu o campeonato. Até os fãs mais ferrinhos do Senna ficaram divididos. Ele foi implacável demais. Essa fome de vitória, essa mentalidade de vencer a qualquer custo, era uma parte fundamental do que o tornava grande, ou era, no fim das contas, uma falha. É uma pergunta que é debatida há décadas. E é uma prova da personalidade complexa do Senna, que até os rivais dele tinham uma mistura de admiração e, vamos ser sinceros, às vezes um pouco de medo dele. Ele não tinha medo de ir além dos limites, tanto dentro quanto fora das pistas. A gente vê esse temperamento explosivo de novo em 1992, no Grande Prêmio da França. O Senna se enrosca com um jovem Michael Schumacher, e digamos que ele não se conteve em dizer ao Schumacher o que ele achava da pilotagem dele. O Senna sempre defendia aquilo que acreditava, mesmo que isso irritasse algumas pessoas. E isso nos leva à última temporada dele, em 1994, com a Williams. Essa era a mudança que ele esperava, juntando-se à equipe que tinha dominado as 2 temporadas anteriores. Ele finalmente estava no carro para vencer e parecia que o destino estava chamando. Mas aquela temporada trouxe algumas mudanças importantes para a Fórmula 1, né? A proibição de auxílios eletrônicos como controle de tração e suspensão ativa realmente mudou as coisas. Mudou, sim. Essas mudanças tinham como objetivo tornar o esporte mais dependente do piloto, dar mais ênfase e habilidade pura, mas também tornou os carros muito mais difíceis de controlar, menos tolerantes. E a Williams, em particular, era conhecida por ser um pouco difícil de domar naquele ano. O próprio Senna expressou preocupações sobre a estabilidade do carro, a imprevisibilidade dele. Não foi o começo dos sonhos na Williams que ele esperava. As 2 primeiras corridas da temporada foram cheias de frustração. Uma rodada no Brasil, depois uma colisão na primeira curva no Japão. O Senna estava sem pontos, a pressão aumentava e ele sabia que precisava de um bom resultado para colocar suas esperanças de campeonato de volta nos trilhos. E aí veio Imola, o Grande Prêmio de San Marino. Um fim de semana que mudaria para sempre a Fórmula 1. Foi um fim de semana envolto em trevas desde o começo. No treino de sexta-feira, o Rubens Barrichello sofreu aquele acidente horrível. É um milagre que ele tenha sobrevivido. Depois, durante a classificação no sábado, o Roland Ratzenberger, um jovem piloto austríaco, perdeu a vida num acidente terrível. O clima era de tristeza. O Senna ficou visivelmente abalado com a morte do Ratzenberger. Ele questionava a segurança do esporte, os riscos que todos estavam correndo. Houve até relatos de que ele estava considerando não correr no domingo. Mas, no final, ele sentiu um senso de dever, uma responsabilidade de correr. Então, o dia da corrida chegou e a tensão era palpável. E aí, depois de algumas voltas, aconteceu. O Senna, na liderança, perdeu o controle da sua Williams na curva Tamburello e bateu na barreira de concreto. Foi um momento horrível, transmitido ao vivo para o mundo todo. Foi um impacto terrível. O mundo prendeu a respiração enquanto as equipes médicas corriam para o local. A corrida foi interrompida e, de repente, a competição, os pontos, tudo isso desapareceu. Era uma questão de sobrevivência. O professor Sid Watkins, chefe da equipe médica da Fórmula 1, foi um dos primeiros a chegar ao Senna. Ele era um amigo próximo do Senna e, mais tarde, descreveu a cena como de total devastação. O Senna foi cuidadosamente retirado do carro e levado de helicóptero para o hospital, mas, apesar dos melhores esforços da equipe médica, ele sucumbiu aos ferimentos algumas horas depois. A notícia chocou o mundo inteiro. O Brasil declarou 3 dias de luto nacional. Milhões de pessoas foram para as ruas, unidas pela dor. Ele era mais do que apenas um piloto para eles. Era um herói nacional, um símbolo de esperança e inspiração. A morte dele deixou um vazio que nunca poderá ser preenchido. O funeral do Senna foi um evento de Estado, uma prova do seu profundo impacto no Brasil. Estima-se que 3 milhões de pessoas lotaram as ruas de São Paulo para se despedir do seu herói. E mesmo na morte, o legado do Senna continuou vivo. A irmã dele, Viviane, fundou o Instituto Ayrton Senna, dando continuidade à sua missão de oferecer oportunidades educacionais para crianças carentes no Brasil. É uma organização incrível que já tocou a vida de milhões de crianças. É uma prova do desejo do Senna de fazer a diferença, de retribuir ao seu país. Ele pode ter partido, mas o seu espírito continua vivo no trabalho do Instituto. E não podemos esquecer o impacto da sua morte na Fórmula 1. O esporte passou por uma série de reformas de segurança após aquele trágico fim de semana em Imola, tornando-se um ambiente muito mais seguro para os pilotos.
O legado do Senna continua vivo nessas mudanças, nas vidas que foram salvas por causa das lições aprendidas naquele dia terrível. A história do Senna é uma história de talento extraordinário, determinação inabalável, um fim trágico que chocou o mundo. Ele continua sendo, até hoje, uma das figuras mais icônicas da história do automobilismo. E sua lenda continua a inspirar gerações. Ele foi um verdadeiro campeão, dentro e fora das pistas. Mas o Senna era muito mais do que corridas. Ele tinha uma gama diversificada de interesses, uma curiosidade insaciável, que ia muito além do mundo do automobilismo. A gente já falou do amor dele por jet skis e helicópteros, mas você sabia que ele também era um modelista ávido. É fascinante, né? Esse hobby de infância, construir e pilotar aviões de modelo, ficou com ele por toda a vida. Acho que isso demonstra aquele senso de admiração, aquela necessidade de se desafiar, que sempre esteve presente. E não era só adrenalina e velocidade. O Senna tinha um tino comercial aguçado também. Ele administrava sua marca e seus investimentos com o mesmo foco e determinação que ele trazia para as corridas. Ele estava envolvido em todos os tipos de empreendimentos, desde o lançamento da sua própria linha de roupas até a importação de carros Audi para o Brasil. Ele era um visionário, sempre em busca de novas oportunidades, nunca satisfeito em ficar parado. Ele era um indivíduo complexo, cheio de contradições. Um piloto ferozmente competitivo, mas também profundamente compassivo. Um ícone global, mas profundamente ligado à sua herança brasileira. É essa complexidade, essa profundidade que torna a história dele tão duradoura. E é uma história que continua a ressoar com pessoas ao redor do mundo, mesmo aquelas que não são necessariamente fãs de corrida. Acho que é porque, no fundo, é uma história sobre o potencial humano, sobre superar limites, sobre superar a adversidade e sobre viver a vida ao máximo. O Senna disse uma vez: se você tem Deus ao seu lado, tudo fica claro. É uma declaração poderosa que reflete sua profunda fé e sua crença em um propósito maior. E, enquanto continuamos a explorar o legado dele, acho que vale a pena nos perguntarmos: qual é a nossa força motriz? Quais são os valores que nos guiam, as paixões que alimentam nossa jornada? Que tipo de impacto queremos deixar no mundo? Essas são grandes perguntas, mas acho que a história do Senna nos encoraja a lidar com elas, a buscar a grandeza em nossas próprias vidas, seja lá o que isso signifique. E falando do legado dele, é impossível falar do Ayrton Senna sem mencionar seu profundo impacto no Brasil. É impressionante quanto ele representou e ainda representa para o povo brasileiro. Ele não era só um astro do esporte, era um ícone nacional, quase uma figura mítica, algo muito profundo. Você vê a imagem do Senna em todo lugar, na arte de rua, nas músicas, na literatura. Está entranhado na cultura, e as homenagens não têm fim. Estátuas, museus, até um musical sobre a vida dele. Tem um cartódromo com o nome dele em São Paulo, inúmeras ruas e escolas por todo o país que levam o nome dele. E tem o Seninha, né? O personagem de desenho animado criado com base nele. É outro nível de impacto apresentar os valores e a história dele para gerações mais novas que nem eram nascidas quando ele corria. É brilhante, na verdade. Mantém a memória dele viva e inspira as crianças a sonhar alto, a perseguir suas paixões com o mesmo fervor que o Senna tinha. E, claro, tem o Instituto Ayrton Senna. É difícil exagerar o quão incrível é essa organização. Quase 30 anos, capacitando milhões de crianças no Brasil por meio da educação. É um legado tangível, um impacto real que diz muito sobre a visão do Senna e seu compromisso em fazer a diferença. Sabe, é incrível como a história do Senna continua a cativar pessoas do mundo todo, mesmo aquelas que não são fãs de Fórmula 1. Na sua opinião, o que faz ele transcender o próprio esporte? Acho que é porque a história dele é muito mais do que corrida. É sobre potencial humano, sobre superar limites, sobre superar adversidades e sobre viver a vida com paixão e propósito. Ele era um indivíduo complexo, cheio de contradições. Mas, no fundo, era alguém que se esforçava para ser melhor, para fazer a diferença e para deixar o mundo um lugar melhor do que ele encontrou. A gente abordou muita coisa nesse mergulho profundo. Desde os primeiros dias no kart, passando pelos altos e baixos da carreira na Fórmula 1, até o poder duradouro do seu legado. Foi um privilégio explorar a vida e a época desse indivíduo extraordinário. Esperamos que este mergulho profundo tenha lhe dado uma compreensão mais profunda de Ayrton Senna, o homem, o mito, a lenda. E nós encorajamos você a continuar explorando a história dele, a se aprofundar nas fontes que fornecemos e a refletir sobre o que o legado dele significa para você. O Senna disse uma vez: se você tem Deus ao seu lado, tudo fica claro. É uma frase poderosa que fala sobre a fé profunda dele e a crença inabalável num propósito maior. E para encerrarmos este mergulho profundo, gostaríamos de deixar você com uma última reflexão. Qual é a sua força motriz? Quais são os valores que o guiam, as paixões que alimentam sua jornada? Que tipo de impacto você quer causar no mundo? Pense nisso. Seja ousado. Corra atrás dos seus sonhos. E lembre-se, como o próprio Senna disse, se você já não tenta mais passar por uma brecha que existe, você já não é mais um piloto. Obrigado por se juntar a nós neste mergulho profundo na vida e no legado de Ayrton Senna. Até a próxima.